boa noite, boa noite. Mais um encontro para falar um pouquinho sobre a segunda terapêutica, para que você consiga conhecer um pouquinho daquilo que a gente estuda durante a terapia. Temos escolhido ter esgotamento, esgotamento para você, para chegar depois e vai assistir bem, esquecendo de visualizar, curtindo, compartilhando. Boa noite. Boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre esgotamento emocional. Ok? Indo bem. Hoje o tema foi esgotamento emocional e a gente vai falar um pouco dele, tá certo? Para quem for chegando depois, meu boa noite aí. E não esquece de curtir, de compartilhar e de seguir os nossos canais de apoio, né, terapêutico. Esse é o nosso objetivo. Pode convidar mais alguém que a gente está lá no Instagram, para aqueles que quiserem ver pelo Instagram. E quem for da nossa aula, grupo, vai ver pelo match que a gente tem. Só organizar aqui a sala. Boa noite. Você que já chegou, que é pontual, que nos prestigia. Boa noite, boa noite. A gente está lá pelo projeto Gerando Vidas, é o projeto Planejamento e Gestão de Vidas, pelo Instagram, e facilitadora da Nova Era também. Para quem quiser assistir, a gente vai deixar gravado um trechozinho lá nos dois Instagrams. E vamos deixar também lá no YouTube depois. Salve. Boa noite, gente. Só tem que desativar aí um pouquinho o microfone. E tentar lá. Daqui a pouco o projeto Gerando Vidas. Eu vou falar um pouquinho sobre esgotamento emocional, certo? A gente vai passear um pouquinho dentro de esgotamento emocional e um pouco também nós vamos passear entre esgotamento físico e um pouquinho da síndrome de Burnout, né? Mas a gente não vai aprofundar nessa síndrome, porque isso é uma pauta que seria trabalhada em um outro dia, caso a gente perceba a necessidade dos grupos que são assistidos de ter um pouquinho desse assunto. Eu acho bacana também a gente falar sobre ele. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Quem está me ouvindo bem, você pode levantar o polegarzinho para me dizer se o áudio está bom ou se o áudio está ruim. Tá ok? Está me ouvindo, né? Então tá ótimo. Vamos embora. Aí fazendo algumas pesquisas, analisando, né? A gente tem percebido, eu tenho percebido dentro do site terapêutico, esse processo, justamente, onde a gente percebe um cansaço físico, um esgotamento mesmo. Parece que a gente chegou no topo do topo, aonde a gente não consegue dar sequência a nada. Tudo fica cansativo, tudo fica irritado, tudo fica muito desconfortável. E isso vem justamente do esgotamento emocional. O esgotamento físico também tem uns sintomas bem parecidos. Depois desse isolamento que a gente teve com relação à pandemia,
passamos por muitas coisas, muitas mudanças da configuração família, da configuração trabalho, da configuração que a gente vivia, de toda a rotina que a gente tinha durante o processo de vida que a gente já está habituado. Então, tudo aquilo que muda a nossa rotina, que muda um pouco a nossa zona de conforto, aquilo que era mais confortável para a gente, que a gente sabia lidar, tem uma coisa ruim, a gente acaba se sentindo um pouco desconfortável. Por incrível que pareça, o ser humano ele acaba se habituando também a algumas condições que não são legais, que não são bacanas. Por quê? Porque fica mais fácil. Eu já conheço a dor, é muito mais fácil lidar com essa dor aqui que eu conheço do que eu partir para uma outra dor que talvez eu não conheça ou para algo que seja melhor, mais confortável, não é? Então, com esse advento pós-pandemia, durante a pandemia, era bem provável acontecer, o desenrolar desse estresse, de muito desconforto, de muitas coisas que acabaram trabalhando e expandindo cada vez mais algumas doenças mentais que já existiam, alguns transtornos que já estavam assolando, e eles se intensificaram depois, durante e pós-pandemia. A gente falou um pouco sobre outros assuntos que também, no caso, a depressão, né? E a depressão também ela veio decorrente de muitos casos pós-pandemia, e a gente percebe que a nossa saúde mental ela tem sofrido muito durante esses últimos anos. E a gente vem tendo a necessidade de trabalhar mais o nosso lado emocional, para que o nosso lado físico também ele possa deslinchar, ele possa ter mais produtividade. E a gente percebe essa busca muito grande nas redes sociais, na mídia, em vários lugares que a gente frequenta, que a gente observa, essa necessidade crescente de buscar mais conhecimento. Procuramos cada vez mais conhecimento com relação a. Então, vamos embora. O isolamento social e a conveniência, né? Aquela conveniência de estar no isolamento familiar, privação das oportunidades, aquela forma, tudo a gente vai pedir pelo telefone. A gente não vai mais conviver daquela forma, né? Então, o fato da gente trabalhar, o fato da gente começar a trabalhar em casa, fez com que a gente se sentisse. Imagina, eu vou dizer uma coisa para você. Durante a pandemia, eu trabalhei em casa, eu estudei, eu fiz muitas coisas em casa e acabei me adaptando, acabei me adaptando a esse sistema que está em casa, nessa comodidade, essa conveniência. Tudo aqui, tudo a gente pedia, a água chegava, a pizza chegava, e precisava desse compartilhamento. Então, a gente também desenvolveu na sociedade essa capacidade, essa forma de justamente fazer o quê? Fazer com que as pessoas começassem, né, a se adaptar dessa forma e a querer, dessa forma, permanecer a vida desse jeito. Deixa eu só mandar aqui uma mensagem para a minha ATM. Ela está aqui mandando mensagem. Deixa só eu mandar aqui para ela, certo? Então, assim, com esse período todo, o nosso projeto ele é um pouco carente nessa parte tecnológica, mas a gente está aqui fazendo, dando a nossa cara, fazendo a nossa parte para ajudar as pessoas que precisam. E aqui é uma pessoa só, é uma lá do outro lado, é outra aqui. Não existe esse negócio de rede enorme de pessoas que está todo mundo atrás dos bastidores, não. Sou eu aqui sozinha, eu sozinha não, eu fisicamente sozinha e toda uma equipe que me ajuda, graças a Deus. E a gente tem que lidar com isso mesmo, né? Então vamos embora. Tá lá tentando entrar. Bora
hora que lidar. Boa noite, gente. Mas é isso aí mesmo. O esgotamento emocional, como eu estava dizendo, mas com essa conveniência toda que vem ocorrendo nesse processo onde a gente veio se adaptando a tanta conveniência, imagina o choque de você ter que voltar a se adaptar à vida que levava antes, de ter que pegar um ônibus lotado, de ter que pegar um Uber, de caminhar, de se socializar, de ter que enfrentar uma fila de banco, de ter que enfrentar novamente e se adaptar ao sistema como era antes, né? Ver que coisa interessante. A gente acaba querendo voltar para aquela zona de conforto. Quantas pessoas começaram a trabalhar em casa, acharam bem cômodo? Eu acho muito bacana, porque a gente só faz igual o telejornal. Você se arruma daqui para cima, o resto que não está aparecendo no vídeo, você continua sem nada e tudo bem. Entende? Assim, você fica mais confortável em casa, você está aqui, aí você faz põe uma coisa no micro-ondas, põe outra coisa em outro lugar, dá uma varridinha na casa, dá um grau, e fica naquele ambiente, né, trabalhando. Eu acho isso muito massa. Agora, imagina a pessoa voltar para fazer tudo de novo, bater um cartãozinho, falar com o chefe, ir para uma reunião lotada, passar né, aquele processo todo. Se o seu trabalho já não é bacana, não é legal, você tem que lidar com essa situação, no ao vivo, no cara a cara. Às vezes tem pessoas que você não está adaptado, você não gosta, não curte aquela convivência de trabalho, e você tem que voltar a tudo isso. Então, essas coisas aconteceram e a gente teve que se readaptar de novo. Mas uma coisa bacana que eu acho interessante a gente refletir também, que vem dentro desse esgotamento emocional, físico, é a gente perceber que nós somos seres humanos adaptados. Desde lá do tempo da época das cavernas, que a gente percebe, né, o ser humano evoluindo, 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 ao ponto de se adaptar às situações. Para algumas pessoas, essa adaptação ao novo sistema, para não ter esse esgotamento emocional, físico e mental, vai ser mais fácil, porque ela é mais fácil de se adaptar. Para outras pessoas, esse esgotamento mental, ele já não vai ser tão bacana, não vai ser tão fácil de enfrentar, vai ser mais difícil, né? Aí, quando essa adaptação e esse esgotamento se torna tão difícil no âmbito do trabalho, a readaptação ao sistema de trabalho antigo, isso já se torna um burnout, né? Uma síndrome de burnout. Então, já é um cansaço físico, um esgotamento físico direcionado ao trabalho. A tua atividade remunerada, aquilo que você precisa exercer para você receber esse dinheiro, para pagar seu contrato, para ter a sua vida. Então, você começa com cansaço, uma exaustão, e coisas vão desenvolvendo no teu corpo físico, mental e emocional, que você talvez às vezes não perceba, vai associando apenas uma depressão, né? Vai associando apenas a um transtorno que você já conhece, mas isso está associado a síndrome. Né? Então, esse isolamento, todo esse processo de conveniência, tudo fica mais fácil, vou fazer em casa, as pessoas entregam em casa, comprar roupa pela internet, comprei muito. Aí eu acho massa, porque eu detesto, eu acho que eu sou a única mulher que detesta ir no supermercado fazer compras e detesta comprar coisa em loja. Eu gosto de comprar, sou consumista, mas detesto estar provando roupa em vestuário, indo para fila, escolhendo. Eu gosto de dizer assim, eu gostei da livro, já sei que vai dar em mim, já sei meu número, não tenho essa frescura de estar provando. Mas, né, comprei muito pela internet, sim. E agora, né, essa grande rede aí que chegou, né, as redes e outros países para vender nesses aplicativos, que está todo mundo aí, né, o aplicativo Shein, Shopee, Amazon, e todo mundo consumindo aí. Então, essa vida é muito fácil. O Pix também chegou trazendo uma vida mais fácil, mas também trouxe outros transtornos, né? Outros desconfortos para que a gente levasse em consideração. Essa rotina, né? A privação das oportunidades de lazer. Naquele momento em que a gente ficou privado do momento de ter lazer, de ter tantas adaptações, a gente teve que se adaptar dentro de casa. Muitos casais se separaram, né? Muito é, desorganizados na mente, sem saber como lidar com aquela situação, criança que não ia para a escola, aquela coisa toda, tudo isso desenvolveu um esgotamento, um estresse muito elevado. Então, desenvolveu esse esgotamento emocional, como a gente está falando hoje.
Então, a ansiedade, o estresse, a depressão, que desencadeiam a partir de um grande esgotamento, de um grande nível de estresse, ele pode também desencadear outros transtornos e desconfortantes por conta desse estresse elevado, desse desconforto, seja no ambiente de trabalho, seja na família, seja em qual grupo você esteja inserido, entende? Então, essas pressões no ambiente vai fazendo com que a gente vá ficando cada vez mais esgotado, emocionalmente, mentalmente, fisicamente também. E um dos problemas é que muitos desses hábitos que a gente fazia antes e os que passamos a fazer depois, né, se perpetuaram após a pandemia. A gente quis manter algumas coisas que eram bacanas, por exemplo, trabalhar à distância, que é muito melhor, fazer algumas coisas em casa, na praticidade da nossa casa, como eu falei, mas outras que foram ruins também. Também trouxe muita pornografia para dentro de casa, trouxe muita prostituição via internet, trouxe muito sistema, porque tudo teve que se adaptar via internet. E hoje o mercado tem crescido bastante também da pornografia. É triste. E você ter que lidar com esse processo é muito mais triste, né? Então, a gente vai ver uma diferençazinha sobre o que seria burnout, essa síndrome, e o que seria a exaustão, que é esse cansaço, né? Esse esgotamento. Sentir-se esgotado se tornou algo tão frequente de hoje que muitas vezes a gente acaba sendo a gente confundindo, né, com outra condição ligada ao estresse excessivo. Às vezes a gente está tão esgotado que a gente às vezes confunde, eu estou deprimido, eu estou com tal coisa, eu estou bipolar, eu estou sei lá o quê, a gente já vai começando a dar nome ao transtorno, de tanto ver as coisas acontecendo. E a gente confunde. Isso já se tornou tão comum, como a depressão está se tornando tão comum, que a gente acaba dizendo já por si só que já está com depressão sem precisar ir procurar um médico. Dá para saber também que a síndrome de Burnout é um esgotamento, parece muito comum, né? E essa diferenciação é importante para que a gente possa compreender a origem do estresse e da exaustão. A gente precisa entender o que é um cansaço realmente e o que é uma exaustão. Exaustão já é um estado de cansaço que ultrapassa um cansaço habitual. Compreende? É nessa hora que a gente tem que começar a se avaliar e perceber assim, peraí, eu estou com exaustão, eu estou tão esgotada, eu vou ali, varro um pouquinho aqui, já quero estar deitada, eu faço tal coisa aqui, já estou tão esgotada, não consigo. Eu estou esgotada de falar com meus filhos, eu estou esgotada de falar com meu marido, eu estou esgotada de trabalhar, eu estou esgotada. E às vezes a gente faz uma somatória total. A principal delas, né, dessa síndrome, para a gente separar, é que a síndrome de Burnout ela está sempre associada a um esgotamento dentro do contexto do trabalho. Os outros, né, os outros esgotamentos dentro da família, na parte emocional, em outras áreas que não sejam trabalho, já não é burnout, é uma exaustão emocional ou física, entende? Essa é a diferença. O burnout é justamente a síndrome ligada, associada ao cansaço e esgotamento do trabalho. É um estresse crônico que tem a sua origem em um ambiente, né, mal gerenciado, quando a gente não gerencia da forma correta, e acaba se tornando nocivo para aquelas pessoas que estão passando por esse processo. Sintomas que podem ser semelhantes, né? Que a gente vai ter entre um e outro. A agressividade, você vai se tornar mais agressivo porque você vai estar explosivo. Tudo que acontece, você começa a explodir. Isolamento, você não quer mais estar perto de ninguém, você quer se isolar, você quer ficar só. Mudanças bruscas de humor. Você vai confundir muito com a bipolaridade, porque você vai estar naquele pico. Uma hora você está bem, outra hora você não está, uma hora você está triste, está amando, na outra você está odiando, e vai mudar várias vezes de humor. A irritabilidade, a dificuldade de se concentrar, ou seja, se você precisa se concentrar no trabalho, você não vai conseguir. Se você precisa se concentrar dentro de casa para fazer uma comida, você não vai conseguir, vai estar queimando as coisas, vai estar fazendo as coisas pela metade. Lapsos de memória.
aonde você vai ter esquecimento de algumas coisas e às vezes vai lembrar e hora não vai lembrar, entende? Quando você começa a dizer, nossa, estou esquecendo de muita coisa. Ai, será que eu liguei a luz? Será que eu peguei isso? Peguei a chave, fechei a porta, fiz tal coisa, e você não vai perceber. Aonde foi que eu coloquei a chave? Ai, onde foi que eu coloquei tal roupa, tal sapato? E você vai ficar com esses lapsos de memória. A ansiedade também você pode desenvolver, é um dos sintomas. E a depressão, o pessimismo, a baixa autoestima, a ausência no trabalho. Você vai começar a se sentir ausente. Você vai se sentir ausente fisicamente, porque você vai começar a não ter vontade mais de ir, se for o burnout, né, a síndrome de burnout. Então, você não vai querer mais ir para o trabalho. Toda vez que você pensar em ir para o trabalho, você vem com todos esses sintomas. Os sintomas vão se elevar. E você vai se sentir desconfortável de novo e não vai querer ir trabalhar. Você vai dizer, ai, não estou doente, sabe? Aquela pessoa começa a ficar doente quando está beirando a hora de ir para o trabalho. Então, a ausência também é quando você está lá no trabalho, mas a tua mente está em outro lugar e você não consegue fazer suas atividades do trabalho. E você fica diminuindo a tua produção. Um outro ponto que a gente vai perceber diferente da exaustão comum, né, para uma burnout, né, essa síndrome do trabalho, é que alguns sintomas da síndrome que a gente vai desenvolver, ela vai trazer, manifestar especificamente diante de situações ligadas ao trabalho. Como a gente falou, tudo que for ligado ao trabalho, aí hoje eu tenho que trabalhar, aí tem uma festa do trabalho, aí tem uma reunião do trabalho, aí já está desconfortável. Tudo que for ligado ao trabalho, como o aumento e o distanciamento mental do serviço. O negativismo, né? Você vai ficar negativa no trabalho, nada, ai, meu chefe é ruim, ai, os amigos de trabalho é tudo ruim, você não vai ver mais nenhum lado positivo dentro desse trabalho. Você vai começar a sentir essa negatividade. No ambiente de trabalho, você começa. Né? Eu percebi isso também dentro do grupo, né? Algumas pessoas que chegam para fazer a terapia individual. Eu percebo, eu não quero mais trabalhar, estou pensando em mudar de trabalho, não está dando mais, não estou conseguindo, sabe, lidar com as pessoas ali não estou conseguindo nem produzir, eu trabalho com produção, como é o nome, chama comissão, e não estou conseguindo fazer comissão. Tem umas 3 pessoas que estão trabalhando, que tem que produzir, tem que estar bem mentalmente para poder produzir o trabalho, para poder desenvolver o trabalho, porque o trabalho depende dela realmente ter uma atividade, dela começar a abrir a mente para poder expandir. Não é aquele trabalho que você tem que fazer mecanicamente, né? Você tem que fazer uma coisa, a mesma coisa todos os dias, que você pode ficar no automático, é diferente. Uma pessoa que trabalha com vendas, se tiver com burnout, um esgotamento até emocional, vai dificultar também no trabalho. Porque o esgotamento emocional, né, ele vai afetar a tua vida profissional também. Só que a única diferença de uma burnout, né, de uma síndrome de burnout, para o esgotamento físico e mental, vai ser justamente da onde ela originou-se, da onde esses sintomas começaram a vir, o desconforto começou a vir. Então, a emocional, ela vai vir do ambiente que você é conectado emocionalmente. O burnout vai trazer esse desconforto, ele vai surgir lá do ambiente de trabalho. E tudo que é ligado ao teu trabalho, à forma financeira de você ganhar dinheiro, etc. Entende? Então, essa é a diferença. Então, você vai reduzir a sua eficiência profissional. Crises de ansiedade você vai começar a ter no ambiente de trabalho. Então, eu percebi algumas pessoas que estavam dizendo assim, olha, eu teve até uma das nossas assistidas que disse assim, olha, eu acho que eu não vou nem ficar. Acho que eu estou saindo qualquer dia desse aí do trabalho, porque não está dando para ficar. A chefe é meio narcisista, ela é bem punk, e está difícil manter o equilíbrio, manter a terapia em dia e conseguir lidar com a situação. Né? A síndrome de burnout também é o resultado direto do acúmulo excessivo de um estresse naquele ambiente, de tensão emocional que você vai ter durante o seu trabalho. Então, se você tem uma tensão emocional durante aquele período de trabalho, você vai desenvolver
essa síndrome. E é bastante comum, né, em profissionais que trabalham sob pressão. Por exemplo, vendas, tem que bater meta, você precisa, você vem para comissão, então, se você não produzir, você não vai ganhar nada no final do mês. E 2 meses a empresa já pode ir para fora, porque se você não está produzindo 2 meses, ela não vai ficar pagando, completando o seu salário se você não tem, né? Você está aqui no Brasil, a gente sabe bem isso. Então, é bastante comum nesses profissionais que sofrem essa pressão, né? Como professores, profissionais da área de saúde, agentes de segurança, né? As pessoas que trabalham com segurança. As pessoas que trabalham com segurança, eles têm muito isso também, essa depressão, né? Policiais, pessoas que trabalham protegendo a vida, pessoas que trabalham dando segurança de vida, né? Então, a gente vai perceber isso, porque a todo momento eles estão trabalhando sob pressão. Isso pode desenvolver, né? É um fator que está lá, permanente, né? Então, quando o fator estressor é outro, não acontece desse jeito. Estamos diante de outro tipo de exaustão física e mental, quando não está direcionado ao meio de trabalho. É um outro tipo de exaustão, ok? Vocês estão conseguindo entender, né? É só deixar um polegarzinho, curtir, comunicar, não esquecer de compartilhar com outras pessoas e dividir, né, conhecimento e ficar sabendo também, talvez você esteja sentindo algum sintoma desse dentro do seu ambiente de trabalho. E as dicas que a gente está dando aqui, você pode simplesmente assim, não se autodiagnosticar, mas pelo menos dizer assim, olha, eu vou procurar um médico para saber se esse desconforto que eu estou sentindo é referente ao meu ambiente de trabalho ou é um esgotamento emocional de casa mesmo, da família, de pessoas queridas, do ambiente onde eu vivo, né? Então, como saber se eu estou exausto? Como saber se eu estou exausta? Se eu estou realmente com cansaço exagerado? Porque cansar faz parte. A gente fez uma atividade, a gente vai descansar. A gente fez uma atividade física, a gente vai cansar, a gente vai ficar exausto um pouquinho. Mas aquela exaustão que você não fez nada praticamente, mas que você já acorda, dormiu e já acordou, sem condições de fazer suas atividades. Você começa a perceber que não está rendendo, entende? Então, como é que eu vou saber se eu estou exausto? É possível viver uma vida sem estresse? É possível a gente se policiar para viver uma vida sem estresse. Mas os dias de hoje, os dias atuais, a gente tem que estar muito, ó, respirando consciente para não se estressar. Dessa forma, como é que você vai saber se os níveis de tensão começam, né, ou passam do limite que você está vivendo, do que você pode suportar, tornar-se algo que você pode ou não prejudicar a sua própria saúde? Como é que você vai saber se o estresse está dentro da normalidade ou se está já prejudicando a sua saúde? Esse conceito de exaustão, ele está ligado ao conceito de estresse. E se você parar para pensar direitinho, como eu falei até no grupo, né? Hoje o estresse é um fator muito, 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 muito comum dentro dos transtornos que a gente vem vendo crescendo nos últimos anos, né? Então, o estresse é um fator predominante dentro desses transtornos mais comuns que a gente vem vendo aí nos últimos dias. A depressão, a ansiedade, é o estresse. Então, o estresse se eleva, né, o cortisol eleva, e a gente começa a diminuir a imunidade do nosso corpo, porque ele começa a ficar inflamado. Lembra que eu falei das mitocôndrias lá para vocês? Então, tem que começar a trabalhar nas mitocôndrias para começar a estudar sobre isso e pensar numa alimentação, uma atividade, em algo que possa te deixar mais movimentado, mais saudável, comendo saudável, cuidando do corpo, se movimentando e cuidando da mente também e do lado espiritual. Então, esse estresse, ele inflama o nosso corpo, diminui a nossa imunidade, e isso abre portas para vários tipos de doenças. E as doenças, né, as patologias que vão surgir, são justamente os transtornos mentais, que são os mais fáceis, estão mais ligados ao estresse. Eles vão chegar. Depressão, ansiedade, síndromes do medo, do pânico, exagerados, né? E começam a desencadear em transtornos mais pesados. Porque a gente não identifica a princípio. A gente só vem perceber quando o negócio já andou e já está embolado. Compreende? Então, vamos começar a prestar atenção nisso, né? Então, a gente começa a perceber o quê? O estresse é dividido em 3 níveis, chamados de alerta, estruturação e, por fim, a exaustão, né? Ele vai ser dividido em 3
Ele vai alertar, o estresse vai trazer assim, olha, peraí, isso não está bem. Aí o corpo da gente começa. Aí dá uma dor de cabeça, dá uma dor na coluna, você não quer levantar da cama, mas aí você diz, é nada, vou gripar, é a virose. É por isso que eu falo do autoconhecimento. Se você se conhece, você vai saber quando o seu corpo e sua mente mudou o sistema. Saiu daquela rotina que você está acostumado e habituado a ver. Então, ele vai vir com um alerta, vai trazer aquele alerta. Depois vem a estruturação, ele vai se estruturar o estresse, vai ficar lá. Depois ele vem a exaustão, você não aguenta mais. Aí você quer ter e dar produtividade, mas não consegue. Você diz, poxa, hoje eu quero até sair da cama, estou de folga, eu quero até aproveitar, o sol está lindo, mas não consegue. O corpo não dá conta, a mente não está esgotada, e você não consegue fazer mais nada e perdeu todo o dia na tua folga. E já vai trabalhar mais cansado, e está lá com os filhos, está com o marido, está com alguma coisa, está no meio do teu grupo familiar, do grupo social que você está, e você não está aguentando lidar com as pessoas, e você vai se esquivando, e vai como aquele sintoma que eu falei, querer se isolar, né? Então, essa fase de exaustão, ela corresponde à fase em que o indivíduo já apresenta pensamentos negativos. Quando você começa a ficar exausto, você já está lá no negativo, dizendo, ai, estou doente, ai, não quero mais ir para o trabalho, a falta de vontade de fazer as coisas, ai, eu tenho que fazer o almoço, já não vou fazer, ai, eu tenho que fazer um carinho no filho, já não está com vontade mais, não está dando mais conta de cuidar da casa, né? Então, a falta de vontade de fazer as coisas, a perda do sono, né? Começa a bater a insônia, a ansiedade acentuada, começa a se acentuar a irritabilidade. A pessoa quer, oi, Deus, oi, por que que está nessa? Está com vontade de pular no pescoço de homem. Tem dias que a gente está com esse esgotamento mesmo, a gente tem que começar a se policiar para começar a respirar. Respirar consciente, fazer as técnicas do agora, eu estou aqui agora, o que eu posso fazer agora? Não se cobrar, não ter um equilíbrio, pensar que você é o dono da tua vida, você é o co-criador da tua vida, da tua realidade, e vai determinar através dos pensamentos primeiro, depois das palavras que você vai emanar da tua boca, depois das ações que você vai começar a fazer, para que a vida mude, para que tudo seja diferente, né? Então, características como alergia, gastrite, enxaqueca, como eu falei, entende? Então, a gente vai começar a aparecer alergia, coceira aqui, coceira ali, tá irritado, tá estressado, já desencadeia. Então, muitas vezes a gente vai confundir com outras coisas também. E muitas dessas coisas acaba sendo o quê? A somatização. O que seria somatização? Ah, eu já estou estressada no trabalho, eu também estou estressada em casa, eu também não estou feliz comigo, o meu lado espiritual também não está trabalhado, aí junto o pacote, minha filha, é PT, né? Acaba sendo PT, porque a gente está com tudo desandado. Então, a gente tem que começar a analisar a nossa caixinha preta, como eu falo para vocês, né? Vai olhando o que está registrado nessa caixinha preta, o que não vale mais a pena manter, e o que vale a pena manter, e vai reorganizando toda a estrutura sua. Como a gente falou, né, alguns dos sintomas são semelhantes da síndrome de Wolff, né? A irritabilidade, a negatividade, a falta de vontade de fazer as coisas, mas é diferente. O exausto, ele vai estar negativo, ele não vai ter vontade de fazer nada, né? Ele vai ter esse cansaço demasiado, ele vai apresentar alergias no corpo. É um pouco parecido, mas não deixa de ser distinto, separado, como eu mencionei, né? Então, pode ser dividido em dois grupos principais de manifestações físicas e mentais, entende? Então, é muito bom a gente começar a prestar atenção nisso, para diferenciar, procurar um profissional da área, fazer terapia, e procurar alguma coisa que comece a te deixar mais organizado consigo mesmo, sabe? Para que as coisas comecem a funcionar. Então, aqui, sintomas de exaustão mental, né? A gente vai ver o que seria a exaustão mental e o que seria a exaustão física, para a gente entender um pouquinho. A gente viu que era bulldog, aí a gente viu que era um pouco de exaustão, e agora a gente vai ver o que seria a exaustão mental.
Entende? A exaustão mental é um cansaço persistente. Cansaço persistente. Dificuldade de concentração. E a exaustão. A falha de memória. Está dentro dos sintomas da exaustão. Insônia, excesso de sono. Vai querer dormir mais, vai querer dormir. A perda de habilidades que antes eram naturais. Ou seja, você fazia uma comida rápido, você fazia um exercício físico rápido, você arrumava a casa rápido, você se organizava, se maquiava, fazia suas atividades básicas rápido, mas agora você não faz mais. Você não consegue fazer, você começa a perder essa produtividade nas suas atividades, né? A dificuldade de praticar coisas que você fazia antes, que eram bem natural para você. A ansiedade vai ser desenvolvida nessa exaustão. O suor frio, a gente vai começar a suar frio. Irritabilidade, choro fácil. Também a gente tem dentro da depressão. E de outros sintomas, de outras síndromes também que a gente pode desenvolver. E algum outro transtorno. A gente também vai ter o choro, né? Então, o desânimo e a falta de prazer, a tristeza e a angústia, redução do desejo sexual, você não vai ter mais apetite sexual se você for casado, você vai diminuir a produtividade, porque você está com exaustão mental. E quando a mente não está bem, não adianta o corpo estar em forma, porque o corpo não vai responder. Não adianta você ter o corpo musculosozinho, a barriguinha tanquinho, porque se a mente não está bem, o corpo ele não vai aproveitar bem. Ele não vai seguir muita coisa, entende? Então, vamos prestar atenção nessas coisas. Sintomas de exaustão física já é um outro tipo de exaustão, a física. A gente vai sentir dores musculares no corpo todo, apatia, desmotivação e desânimo, gripes e resfriados constantes causados pela baixa de resistência, ou seja, a imunidade vai estar baixa e a gente vai começar a ter recorrentes gripes. Vai estar gripando direto, vai estar. Para as mulheres vão desenvolver a candidíase, é bem básica dessas aspectos aí, emocional. Entre outras, as dermatites, né, que a gente tem emocionais, que também desenvolve o rosto, que está estourado, as mãos, né. Eu tenho, de vez em quando, a minha mão estoura um pouco, já estourei aqui um pouco, o peito, quando eu tenho um pico de estresse elevado. Então, assim, a nossa imunidade baixa, para algumas pessoas que têm a herpes também, né? Então, vai acabar estourando a boca ou outra parte do corpo que você tenha ela. A imunidade baixa e você com estresse, exaustão física, vai demonstrar esses sintomas físicos. Palpitações cardíacas. Às vezes você pensa que vai ter um ataque, né? Está lá o coração acelerando. Exaustão física. Problemas estomacais, diminuição do desejo sexual também. Distensão muscular, cansaço persistente, sono não reparador. Você dorme, mas parece que não funciona, não é o suficiente. O tratamento que a gente precisa entender para que dê tudo certo, dentro tanto, né, da síndrome de Bogo ou qualquer outro esgotamento que a gente tenha, e a gente tem que trabalhar o estresse, como eu falei, para todos vocês. Trabalhar o estresse, porque eu trabalhando o estresse, como é que está o meu nível de estresse? Eu vou conseguir controlar mais essa exaustão. E começar a fazer atividades e coisas que a gente possa sentir prazer, que a gente possa ficar de boa, que a gente possa não fazer tanto pela obrigação. Ai, porque eu estou sendo remunerado, ou porque eu tenho que ir para agradar alguém. Começar a olhar para você, né? Aqui, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, OMS, altos níveis de estresse alerta, né, diretamente o nosso sistema imunológico. O nível de estresse elevado faz com que o nosso sistema imunológico comece a se descompensar. E o que acontece? O estresse está relacionado às mudanças dos nossos números de linfócitos presentes dentro da corrente sanguínea, né, da nossa célula, de cada célula da gente, que eu falei para vocês, que fazem parte do sistema imunológico e que são responsáveis pela destruição de micro-organismos, invasores, aqueles micro-organismos que vêm
trazendo doenças, sabe? As bactérias, as coisas, vírus, bactérias. E se está tendo uma virose ali naquele lugar, a gente vai pegar ela muito mais fácil e vai demorar mais para sair do nosso corpo. Uma dengue, se você pegar, você vai ficar muito debilitado. E ela pode até ser uma dengue mais avançada. Seja qual for, né, o que tiver lá, a virose que tiver na vez, se você tiver assim, com o organismo de baixa, você vai pegar ele muito mais forte. Né? Nesse sentido, o estresse, ele constante, ele favorece o quê? O surgimento de doenças, que podem ser diversas, não só essas que a gente está comentando aqui. Né? Perceber esses sinais no corpo é ideal para que a gente possa procurar um médico, procurar um profissional, para que a gente possa entender o que está acontecendo com o nosso corpo, com a nossa mente, né? Para entender melhor o que está por trás desses batimentos, né? Desse abatimento também, desse desconforto emocional e mental, físico e mental. E é fundamental também estar consciente de que para melhorar a forma de diminuir o estresse, não é só através de medicamento, não, mas sim de mudanças que a gente precisa fazer efetivas no estilo da nossa vida. Precisamos mudar a forma como a gente está lidando com a vida. Talvez a forma que você tem lidado com a vida hoje, ela não tenha sido tão bacana com você, ela não tenha te deixado tão bem como você gostaria. E a forma de lidar com a vida, ela vai elevar o nível de estresse. Ela pode te deixar mais, como é que eu posso dizer assim, mais perdido dentro das coisas. Como é que você vai lidar com as coisas? Compreende? Então, a gente precisa entender isso. Para além do tratamento, a gente precisa também começar a pensar, peraí, além dos medicamentos, eu tenho que mudar o estilo da minha vida. Como é que eu venho levando a minha vida? O que é que eu vinha fazendo que me levou para esse nível de estresse? Que me levou para esse esgotamento mental? Entende? Para além desse tratamento, eu só posso pensar, será que é só físico? Não, pura e simples, não. Uma rede de apoio a gente precisa. A gente precisa de amigos, de familiares, de colegas, para fazer um trabalho importante na nossa vida, ajudando a gente, né, a desenvolver, a entender que tudo que a gente precisa é de ajuda para superar essas dificuldades que a gente está passando. A gente precisa de quê? De ajuda. O que a gente está precisando? Poxa, estou esgotada, estou estressada, estou cheia de coisa, não estou dando conta sozinha. E muitas vezes a gente, como viu no grupo também hoje, né? Algumas pessoas foram tão acostumadas, abriram a mente de uma forma para entender que aprenderam, foram condicionados de uma forma que acreditam simplesmente precisam ser fortes o tempo todo. Eu preciso ser forte o tempo todo. Eu não posso demonstrar fraqueza. Então, essa pessoa vai ter uma exaustão, com certeza. Ela pode já estar tendo uma exaustão e nem perceber. Entende? Então, olha só que coisa. Então, a gente precisa entender, a gente precisa ter uma rede de apoio importante, né? Colegas de trabalho que vão nos ajudar. Se você estiver tendo uma exaustão dentro do campo de trabalho, se você está tendo uma exaustão no campo familiar, afetiva, se é num grupo de amigos, não sei, entende? Então, a gente precisa dessa rede de apoio para nos ajudar a conseguir conciliar, trabalhar na nossa cura, compreende? Então, precisamos desse apoio. Tá chegando, certo? Então, assim, precisamos ter essa rede de apoio para que possa nos ajudar a entender esse processo, né? Porque muitas vezes não é fácil, não é fácil. Então, a gente precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta, de um coach, de um mentor, de pessoas que vão estar ali nos ajudando a mudar, ressignificar a nossa vida, mudar nossas crenças, mudar o nosso estilo de vida. A gente precisa de pessoas que são especialistas nessa área para nos ajudar. Agora, não podemos esquecer o seguinte, se está tudo dificultando lá o teu lado físico, da tua saúde mesmo, você tem que procurar primeiro um médico, né? Procurar um psiquiatra para saber se você está precisando de alguma medicação para te ajudar nesse processo. E procurar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, para dar suporte ao tratamento psiquiátrico, tá certo? Então, assim, são essas dicas que a gente vai observando, né? Para prevenir, como é que eu previno esse grau elevado de estresse? Como é que eu previno com a burnout,
ou um esgotamento físico ou mental. Como é que eu posso prevenir? O mais eficaz nesse processo é tratar o estresse, como eu falei, como prevenção. A gente precisa entender que o estresse é o agente facilitador, como eu já falei, de muitas síndromes que a gente vem vendo aí nos últimos anos. O estresse ele tem desencadeado muitas outras coisas, porque o estresse ele trabalha dentro da imunidade do nosso corpo, como eu falei. Ele trabalha em células, dentro das nossas células, diminuindo a defesa que o nosso corpo tem para nos proteger de outras doenças. Ou seja, quando você está com o seu cortisol lá muito elevado, com o seu nível de estresse elevado, seja lá por qual for o motivo, dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu ambiente de trabalho, ou do ciclo de amigos, seja lá qual for o seu grupo, você com esse nível de estresse, você começa a descompensar tudo. O corpo começa a falar. Então, para a gente ter um tratamento, uma prevenção, diminuir o estresse. O que você está fazendo que está te deixando estressado? Você conseguiu já fazer esse mapeamento? É por isso que eu falo, autoanálise. Pega um caderninho e começa a anotar no teu livrinho. Como é que eu estou hoje? Por que eu acordei assim? Eu estou com TPM? Eu briguei com alguém querido? Ou eu estou sem grana? O que desencadeia o estresse? Então, você começa a dizer assim, como é que eu fico estressado? O que me tira do sério? Começa a anotar, olha, me atrasar me tira do sério. Evita se atrasar para não elevar o teu nível de estresse. Fazer tal coisa na minha rotina me deixa estressado. Então, evita o estresse, porque o estresse é o facilitador de muitas outras doenças. Não é só as doenças mentais, muito menos só o burnout ou só o esgotamento físico mental. Não é. O teu corpo vai diminuir a defesa e você vai abrir portas para outras doenças que estiverem aí. Como eu falei, um Covid, ah, uma dengue, seja lá qual for a virose que está rolando. O teu nível de defesa do corpo baixo vai te facilitar, de alguma forma, acabar pegando alguma outra coisa mais fácil. Entende? Então, o principal que você tem que fazer é começar a entender. Faz um mapeamento. Isso aqui me deixa estressado, vou evitar. Isso aqui me deixa estressado, vou evitar. No trabalho, em casa, com os amigos. Vai começando a mapear o diário. É muito importante dentro do processo terapêutico. E se você for ver grandes pessoas aí que estão bombando lá fora, escrevendo livros best-seller, né? Eu estou sempre colocando o livro lá para vocês verem, para trabalhar esse autoconhecimento. Eles falam muito sobre isso. A gente precisa escrever, a gente precisa se conhecer. A gente foi ensinada a conhecer o mundo, a conhecer história, matemática, química, a conhecer tanta coisa fora da gente e acabou se deixando para trás. Como a gente viu no grupo, né? A própria Cris, né, lá também comentando um pouquinho. A gente, quando é perguntado, quem é você? Lembra do nosso encontro? Quem é você quando ninguém está olhando? A gente colocou essa pauta em um dos nossos encontros na terapia de si. Então, quem é você quando ninguém está olhando? Então, muitas vezes a gente nem sabe. Eu sou isso. Aí disse o seu nome completo e acha que você já sabe quem é você. Mas você não sabe. Então, às vezes, a gente não sabe quem é a gente quando a gente está procurando um relacionamento. Eu preciso de alguém que me ame, que isso, que aquilo, outro. Aí já sabe quem é a pessoa que você quer. Mas você não sabe quem é você para você dizer para a pessoa se ela quer você. E quando não encontra um relacionamento com isso, fica criado. Porque se você não se conhece, como é que você vai ter atrativo para atrair outra pessoa? Como é que alguém vai te comprar, no bom sentido da palavra? Não estou falando financeiramente, mas te comprar, vai querer te levar para casa. Como é que alguém vai desejar estar do seu lado? Você precisa fazer sua própria propaganda, você precisa falar um pouco mais de você, mas para você falar de você, você não tem que contar um personagem que não existe. Você precisa falar de você na íntegra. Entende? Isso é autoconhecimento. Você saber o que eu quero, para onde eu quero chegar, estabelecer metas, começar a trabalhar dentro do nível de estresse e perceber que o estresse não é bacana. Mas como é que eu vou, Ingrid, a não me estressar nos tempos atuais, minhas contas para pagar, as coisas precisando fazer, preciso comida, preciso tanta coisa. Eu sei que não é fácil. Mas se a gente não prestar atenção nisso, a gente vai ficar sem a comida, com as contas para pagar, estressado e sem saúde. Talvez qualquer outra doença mais grave. Entende? Então, assim, uma vez eu estava conversando com um doutor,
eu estava com problemas financeiros, muito sérios. E eu estava desesperada, porque eu tinha muito cartão para pagar, muita coisa. E eu conversando com ele, ele disse assim, olha, você tem dinheiro para pagar? Eles estão te cobrando. Você tem como pagar agora? Eu disse, não. Então, por que você está estressado? Aí eu disse, mas eu estou estressada porque eu não aguento, eu não quero ficar devendo, eu quero o meu nome, o meu orgulho lá em cima. Aí eu não quero ficar com o nome pago hoje. Eu não quero que as pessoas percebam que eu não paguei a fatura. Eu me sentia humilhada de não ter pago aquelas faturas lá. Consegui honrar aquele compromisso que eu fiz. Aí ele disse, olha, quando você puder, você vai pagando um por vez. Mas até agora, você precisa primeiro estar centrada. O que você pode fazer agora com o que você tem? Vamos concentrar no agora, naquilo que você tem agora, que você pode fazer agora. Então é isso. É isso que eu e você precisamos fazer. E eu entendi naquele momento que não ia adiantar. Eu disse, quer saber, vou ficar com o nome sujo mesmo, deixa ver lá. Depois a gente resolve. Então, o tempo se passou e eu estou aqui. Mas se eu não prestasse atenção nisso lá, eu ia estar lá numa bola de neve, ia estar lá sofrendo antecipadamente por alguma coisa que eu não ia ter como fazer. Se não tem remédio, remediado está. Isso não quer dizer que você vai ter que ficar sendo desonesta, não honrar o compromisso. Tá? Aquela coisa. Isso também não é legal. Mas no momento que você tiver condições, você vai lá e resolve. Vai lá e quita. Aproveita a oportunidade que o governo às vezes dá aí de promoção, né? E lindo, mano. Então, um dos hábitos que a gente tem que ter como prevenção para não ter esse esgotamento emocional, físico, mental, seja em qual área, é trabalhar o estresse. Ter uma alimentação equilibrada. Isso eu digo para vocês sempre na terapia. Vamos nos alimentar bem, procurar menos processado, menos industrializado, ter mais coisas naturais, orgânicas, né? Equilibrar a nossa alimentação. Eu estou tentando. Eu adoro açúcar, que eu já falei para você. Eu também não vou ficar dizendo aqui a vocês, eu sou fitness. Eu sou fitness. Eu vou virar fitness. Pode olhar para meu rostinho redondo. Eu sei fitness. Eu creio. É uma meta minha. Eu quero que vocês percebam isso. A gente vai passar por esse processo juntos. Eu estou aqui para mostrar para vocês que a gente cresce junto. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Então, estou aqui com esse projeto, essa meta. Já faz um tempinho, né? Mas agora agora eu vou. Agora eu vou cuidar mais de mim. E preciso, nós precisamos, né? Então, cuidar mais da alimentação, fazer uma atividade física regularmente, que seja uma rotina, não é hoje eu vou, amanhã eu não vou, não sei quando eu vou de novo, não. Você tem que fazer direto. Se você não tem como fazer uma atividade, vai subir escada. Você mora no outro andar, pega o elevador, sobe as escadas, então desce antes do ponto de ônibus e anda 2 paradas para chegar na plataforma. Então, você vai fazer uma atividade, né? Praticar uma higiene do sono. O que seria praticar uma higiene do sono? É você evitar luz, evitar tela, evitar alguma coisa que vai te cansar antes, 1 hora antes do sono. Aí eu vou dormir lá para as 9 horas, então eu já vou começar a evitar as coisas para deixar o sono vir naturalmente, para não precisar estar tomando medicação para dormir. Né? Quando possível, você também tem que fazer o quê? Você tem que começar a ver o tempo que você tem para descansar, para ter lazer. Se eu estou desempregado, estou procurando emprego, não apareceu nada, deixei currículo, fez isso, fiz aquilo, e nada rolou, o que é que eu vou fazer? Eu vou me estressar? Não vou. Hoje eu estou livre, eu vou fazer o quê? Tem um espaçozinho no teu quintal, põe uma cadeirinha de praia, uma canga no chão, vai tomar um banho de sol, toma um banho de mangueira para o teu filho, chama uma amiga, faz um churrasquinho lá, junta 2 tijolinhos, põe lá. Já fiz isso com tijolinho, já fiz isso com churrasqueira elétrica, já fiz isso com churrasqueira normal. Então, assim, o que importa é você ter seu momento de lazer para você aproveitar aquilo ali. Se você não está produzindo, você não vai gastar em cima de uma porta e manda o neurônio dizendo o que eu vou fazer hoje. Não, vou descansar. Amanhã eu vejo o que eu faço. Entende? Pega uma caixa d'água, vai tomar um banho. Tem uma piscina daquelas de plástico, toma um banho de piscina, aproveita o verão, tá cheio de... Toma um banho de chuveiro gerado, que ajuda, né? O gelo, né? A água gelada ajuda no relaxamento, trabalhar o nosso emocional e mental. Entende? Então, assim, vai fazer algo que te dê prazer. Vai ter um descanso. O que é que você gosta? Vai fazer uma massagem, você vai fazer uma unha, cuidar do cabelo, fazer um detox, né? Cuidar do rosto, com produtos que você tem em casa.
Então, tem coisas que você pode fazer por você, para você começar a prevenir, evitar, né, descontar o estresse em outras pessoas, ou numa droga, algum tipo de droga ilícita, ilícita, um álcool, estimulantes, né? Começa a tomar estimulantes, por conta própria, para querer ficar, né, muito Red Bull, até mesmo ouvir aquele conselho de um amigo ou família que vai te dizer assim, tipo, para desacelerar, pode ser benéfico. Por que você não escuta alguém dizendo assim, ó, desacelera um pouquinho? Tem gente que tem casa de praia, tem piscina em casa, mas está tão estressado que não consegue aproveitar a piscina. Não consegue caminhar até a areia da praia para ver o mar, que mora perto. Vai ver o mar, vai fazer alguma coisa para você relaxar um pouquinho. O que você gosta de fazer para você diminuir esse nível de estresse? Sem medicação, sem precisar estar sendo dopado. Muitas pessoas elas estão com exaustão sem perceber, entende? Você precisa procurar um profissional para ver se os sintomas que você começou a sentir, ele está relacionado a algum tipo de exaustão, seja física, mental, emocional, entende? É uma exaustão de trabalho, é burno. O médico ele vai fazer uma avaliação com você, individualizada, né? O médico ele vai olhar você direitinho clínico, ele vai te mandar para o psiquiatra se ele vê que você está precisando de uma medicação, ele vai te orientar, ele vai dizer se você está realmente num cenário de burnout, de um esgotamento de trabalho, ligado a coisas do trabalho, se você está com ansiedade, ou se você está com depressão de fato, onde será preciso ainda você ter mais cuidados, como tratamento de recuperação, que você vai ter que trabalhar com outro profissional também, que vai ter que ser uma equipe trabalhando junto com você para isso. Né? Que o psiquiatra só ele não vai resolver. Vai ter que ter uma equipe maior. Estão conseguindo entender? Eu espero que vocês tenham conseguido entender. A gente vai dar uma desligadazinha aqui. Tchau aí pro Instagram, né? Fiquem na paz. Shalom, até o próximo encontro, próximo tema. E a gente se vê lá nos grupos. E quem quiser assistir depois, não esquece de curtir, de dar o like lá e compartilhar. Ok?